Boa noite, olá meus queridos e amados irmãos, cumprimento a todos com a santa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que a paz do nosso Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, sobre a vida da sua família, sobre a sua casa. Meu nome é Carlos André, que a paz do Senhor esteja com cada um de vocês. Meus amados irmãos, sejam todos bem-vindos aqui no meu canal e desde já peço aos irmãos inscrevam no canal se você não é inscrito. Compartilhe esta oração com seus contatos, tem muitas pessoas precisando ouvir a palavra de Deus. E Deus, irmão, quer te usar como canal de bênção para abençoar outras pessoas. Amados irmãos, louvado seja Deus, vamos estar agradecendo a Deus e vamos ler uma mensagem da parte do Senhor para a tua vida. Fique até o final do vídeo, eu creio que Deus vai falar fortemente no teu coração. Senhor, meu Deus e Pai, obrigado, Senhor, porque até que o Senhor tem nos ajudado, nos fortalecido, nos guardado. Obrigado, Senhor, pelos grandes livramentos que o Senhor tem nos dado durante esse dia, Deus. E nos dê, meu Pai, uma oração abençoada em tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, louvado seja Deus. Você quer saber o segredo de Jó ser um homem próspero e abençoado, irmão? Você quer saber? Isso aí, as pessoas podem até pensar bem assim, é só para Jó. Não, aqui a prosperidade é para todos. A todos. Mas nem todo sabe como ser próspero. E se sabe, não sabe como botar em prática, principalmente no que a gente vive hoje, no mundo que a gente vive hoje. Mas vamos ler a mensagem da parte de Deus? Diz assim a palavra do Senhor no livro de Jó, capítulo 1. E havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este era homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. E era o seu gado 7.000 ovelhas e 3.000 camelos, e 500 juntas de bois, e 500 jumentas. Era também muitíssima a gente ao seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. Glória a Deus. Até aqui, irmãos. Aqui está o segredo da prosperidade de Jó. Nesses 3 versículos. Versículo 1º, 2º, 3º, você está vendo aqui a prosperidade de Jó, mas o primeiro é essencial. O primeiro versículo do livro de Jó é essencial para a prosperidade de Jó. O 3º versículo, você vai ver que Jó, ele não só tinha um negócio, mas tinha vários. Vamos entender primeiro aqui por que Jó era um homem próspero. Diz aqui, ó, Jó, este era Jó, e este era homem sincero. Qualidade que Deus preza muito, sinceridade. É a pessoa ser uma pessoa verdadeira. E isso é essencial para Deus. Deus quer que você seja uma pessoa verdadeira, uma pessoa sincera, não só diante dele, mas diante das outras pessoas. Jó era um homem reto. Jó era um homem reto. Jó, ele praticava a justiça. Jó era um homem reto. Jó não vivia, irmão, de engano, ou enganando as pessoas, ou fazendo injustiça com as pessoas. Não. Jó era um homem temente a Deus. Principalmente isso aqui, ó. A pessoa ser temente a Deus. Então você está vendo aqui que Jó era um homem sincero diante de Deus, diante das pessoas. Jó era um homem reto, praticava a justiça e andava correto. Jó era um homem temente ao Senhor. O princípio de toda sabedoria é ser temente a Deus. Jó era um homem temente a Deus. E Jó se desviava-se do mal. É por isso que há hoje muitas pessoas envolvidas em negócios ilícitos.
Até pastores grandiosos aí, irmão, de grandes igrejas aí, cada dia sai um negócio novo, se envolvendo em várias, não só pastores, mas como os ímpios, todo mundo se envolvendo em coisas ilícitas, coisas que não erradas, que causam injustiça com outras pessoas. No mundo dos negócios também causa injustiça, prejudica as pessoas para poder ter lucro. Jó não vivia assim. Então aqui está o segredo da prosperidade de Jó. Jó era um homem reto, sincero diante de Deus. Era um homem temente a Deus e era um homem que se desviava do que não prestava. O que não prestava. Jó era um homem tão assim que eu creio que Deus dava tão discernimento a ele das coisas que ele se desviava daquilo. Ele via além daquilo ali. É como você, porque vê uma bandeja bonita, né? Por fora tudo lindo, tudo bonito, mas por dentro não presta. Tá podre. É preciso aí Jó ele via além daquela aparência das coisas, as consequências dela, o que estava por detrás. Então ele se desviava do mal. Jó era um homem que tinha discernimento. Agora vem aqui, irmão, no versículo 3, diz assim, ó, Jó era um homem que ele era, o seu gado era 7.000, ou ele era o seu gado 7.000 ovelhas, 3.000 camelos e 500 jumentas de boi e 500 juntas de boi e 500 jumentas. E era também muitíssima gente que trabalhava a seu serviço. Então vamos entender o seguinte: Jó era um homem investidor. Jó ele investia não só em um negócio, mas em vários. Jó investia em jumentas, Jó investia em boi, Jó investia aqui em ovelhas. Então Jó tinha ali, olha, vários meios de ganhar dinheiro. Vários meios. Aí você pode dizer hoje, para mim, para você, isso aqui serve para mim também. A gente, irmão, que tem pouco dinheiro, a gente tem que saber muito a investir. Investir. Porque a gente não pode pensar só em comer e nem o que beber, não. A gente tem que ter sabedoria da parte de Deus para saber investir. E isso é essencial. Mas o primeiro, irmão, seja uma pessoa sincera diante de Deus, temente a Deus. Procurem dar certo. Peça sabedoria a Deus para poder usar e investir o que você ganha. Investir o seu dinheiro. Às vezes, irmão, a gente gasta tanto dinheiro com tantas coisas ilícitas assim que não... em vez de para aquele dinheiro ali, uma parte juntar, gasta tudo. E aí fica sem falta. Quando surge uma oportunidade, não consegue. Não tem o que comprar, não tem como investir. Então a gente precisa aprender da parte de Deus sobre a vida financeira. Há hoje muitas pessoas passando dificuldade, passando luto na parte financeira por conta disso, porque não aprendeu, não quer aprender a investir, não quer tomar aulas para poder investir. Escuta, aí Deus está abrindo tua visão através da mensagem da parte dele, mas não procura a tomar posse dessa mensagem, porque tudo isso ajuda, irmão. Então, é como Deus falou com o rei Ezequias: põe a tua casa em ordem. E aí, o que me chamou bastante atenção, irmão, foi que Ezequias, ele começou a orar a Deus e a chorar. Então estava faltando oração. Primeiro de tudo foi a oração, a comunhão com Deus.
Quando Ezequias se derramou diante do Senhor com sinceridade, aí Deus respondeu na mesma da hora, porque Deus viu o coração dele e viu que eram lágrimas, palavras sinceras da parte dele. Então aqui está o segredo de Jó. Entenda o seguinte, ó, o segredo de Jó está aqui, ó, da prosperidade de Jó. E Jó, olha, filhos, era motivo de era prosperidade. E Jó tinha 10 filhos. Jó era próspero no seu caráter, Jó era próspero familiarmente e Jó era próspero no negócio. Então, ou seja, irmão, Jó era próspero espiritualmente, porque o inimigo ele não achava brecha em Jó para poder entrar na vida de Jó. Não achava brecha para poder entrar. E até quando os filhos de Jó se reuniam para banquetear ali com os irmãos, eram unidos os irmãos de Jó, os filhos de Jó eram filhos unidos, Jó ia lá e sacrificava ao Senhor, pedindo perdão a Deus, porque Jó imaginava, será que um dos meus filhos blasfemou contra Deus no seu coração? Só pensou contra Deus e Jó sacrificava por eles. Então você veja, né, que Jó, ele não só se cobria, mas ele procurava cobrir a família dele, cuidar da família dele. Então, Jó cuidava dos negócios, muita gente trabalhava com Jó. Jó era um homem próspero que muitas pessoas estavam ao serviço de Jó ali. E Jó ali, eu creio que Jó era por Jó ser reto, como o próprio Deus diz, a palavra do Senhor diz que Jó era um homem reto. Jó, ele pagava todo mundo certinho, agia com justiça com cada um. Hoje a gente vê isso muito difícil. Tem pessoas que, se pudesse, nem pagava salário a ninguém. Não pagava salário, não pagava ali. Se pudesse explorar a pessoa, cada vez mais explorar. Contrata uma pessoa para fazer um serviço e quando vai ver, a pessoa está fazendo 10 serviços, pedindo a ele ajuda, ou o senhor contrate mais uma pessoa aqui, porque eu não estou aguentando não. Não, você aguenta um pouquinho. Não, então bota um pouquinho de um salário, aumenta mais o valor do dinheiro. Não, aí tá bom, agora que você está em crise, mentira. Só crescendo. Enquanto o trabalhador dele está cada vez mais ficando mais pobre, doente, a mente preocupada porque o dinheiro não dá, comendo mal, enquanto ele está se banqueteando, explorando aquele trabalhador. Então Jó era um homem próspero porque Jó buscava o Senhor e Jó sabia investir o seu dinheiro. Amém. Vamos orar nessa noite em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e Pai, louvado, engrandecido e poderoso é o teu santo nome. Ó Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Israel, poderoso e santo Deus do céu. Deus, neste momento te apresento em tuas mãos a minha vida e a vida de cada pessoa que está, meu Pai, orando, meu Senhor, neste momento, Pai, que está em seus lares, está clamando a Ti, Deus, por uma bênção, uma resposta. Senhor, abre as portas, porque as portas se encontram fechadas, Deus. Abençoa teus filhos, Deus. Abençoa a família de cada um, meu Deus. E dá uma noite abençoada em nome de Jesus. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores, e não deixes cair em tentação, mas nos livra do mal. O teu poder, o reino e a glória para todo sempre. Amém. E graças a Deus. Amados irmãos, compartilhe esta oração com seus contatos. Inscreva no canal se você não é inscrito, que Deus te abençoe, te fortaleça e te guarde. Fica com Deus, viu? E procure buscar mais o Senhor. Deus, ele é bom o tempo todo. Deus, ele é bom, irmão. E Deus quer que a gente seja sábio. Vamos buscar a sabedoria da paz do Senhor. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.